Politiza Liz. Eu também. Olha, entrou no ar. Oi, gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Cássio! É que a gente estava aqui se preparando e já entrou no ar. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Politiza Liz. Sempre com muita informação, sempre com cidadania, sempre com justiça social. Então, eu te convido para a gente passar esses próximos 30 minutos num episódio com muita alegria e, sobretudo, muita justiça social. E a minha companheira Casca de Bala já está aqui. Quem? Larissa Araújo, analista política mais afiada e afinada do Sul e Extremo Sul da Bahia. E ela que traz destaques. E com certeza nós tivemos uma semana quente, né, mulher? Muito agitada. Muito agitada. E a gente traz tudo, não é? Nesse episódio de hoje. Vamos fazer um balanço aqui hoje? Um balanço. Notícias... Bom dia, Larissa. Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do Politiza Liz. E hoje nós temos uma temática especial, mas também a gente teve diversos fatos sociais e políticos aqui, locais e mundiais, que movimentaram, na verdade? Movimentou tanto local como regional, nacional e internacionalmente, né? Foi uma semana agitada. Eu acho que os astros mudaram lá para cima e fez movimentar várias peças em vários tabuleiros, não é isso? Larissa, a gente tinha preparado um programa muito interessante e extremamente relevante em termos de informação de saúde, de prestação de serviço público e cidadania. A fibromialgia. Aqui em Itabuna tem uma associação de fibromialgicos, né? Acho que é assim que pronuncia, fibromialgicos, de Itabuna e região, que é aí administrado, né, gerenciado por Sônia. Infelizmente, ela teve problemas de saúde nessa manhã e pediu desculpas por não estar aqui presente nesse episódio de Politiza Liz, que, aliás... Vamos dar um spoiler, gente? O Politiza Liz tá passando por reformas. Em breve nós teremos novidades aqui na telinha da TVI, na programação da grade da TVI News. O Politiza Liz está passando por uma reforma e vai ficar muito mais dinâmico, muito mais vivo, muito mais interessante e bastante informativo, com notícias, com análise, muito mais, ainda mais dinâmico para tornar o nosso público cada vez mais um público politizado, não é isso? Tá sendo feito no capricho, né, Lari? Exatamente, né? A gente vai mudar um pouquinho o formato para tornar ele ainda mais inclusivo, né, em várias temáticas. Então, nós vamos fazer um conteúdo de entretenimento de qualidade, onde a gente vai poder falar de diversos temas, trazer também diversos convidados, como a gente já vinha fazendo, só que agora num formato muito mais dinâmico, como o Liz Daily mesmo falou aqui para vocês. Então, aguarde que em breve essa novidade vai reestrear aqui no TVI News. Pois é, Larissa, vamos começar com o nosso giro de notícias, né? A gente teve aí vários fatos essa semana e eu já vou pedir logo para Cássio colocar aí na telinha o primeiro destaque dessa semana, que foi a condenação. Ah, não, ele colocou ali da Previdência. Vamos falar logo esse? Então, vamos falar sobre esse primeiro destaque. Larissa, parece que teve um rombo monstruoso, bilionário, nas aposentadorias.
O que foi que aconteceu aí, Larissa? Coloca aí na sua análise política o que está acontecendo no INSS. Meu pai é aposentado. Eu acredito que se ele escutar essa reportagem, pode ficar preocupado, ficar sem a aposentadoria dele. O que aconteceu? Então, essa semana, né, foi vinculado nacionalmente que a Polícia Federal ela deu início a uma operação especial relacionada à Previdência Social, aos benefícios para os aposentados. Então, está na primeira fase ainda da descoberta desse esquema, Lisdeile, e a princípio já pode se constatar que há o envolvimento da própria instituição Previdência Social, como também dos funcionários, né, que trabalham nessa rede, em parceria, inclusive, até com concessionárias que estão ali vinculadas também à Previdência Social. Ou seja, é um esquema fraudulento que envolve, até o momento, né, três personalidades jurídicas, se a gente assim pode dizer, e já deu para identificar que, a princípio, é um rombo de 6 bilhões de reais. O que isso pode impactar, né? Como Liseli mesmo falou, a preocupação assim, com os aposentados. Pode haver, né, uma necessidade de recadastramento, e aí pode sim haver temporariamente a suspensão de alguns benefícios, né, para poder fazer isso, mas acredito que o governo venha fazer isso de forma que cause menos impacto ainda para os beneficiários. Vamos contar para o nosso público do Politiza Liz o que realmente causou esse rombo bilionário nos recursos de pagamento de aposentadoria dos nossos aposentados aí. A Polícia Federal, né, ela e a Controladoria Geral da União revelou esse esquema de fraudes, né, bilionários, envolvendo, Larissa, descontos indevidos em contra-cheque. Então, o aposentado, ele recebia o contra-cheque e vinha lá um desconto por exemplo, de um empréstimo. De um empréstimo, de convênio odontológico, convênio funeral, algo que ninguém nunca tinha assinado. Solicitado. E diz que os contra-cheques dos pensionistas de 2019 a 2024 vinham sofrendo. Às vezes as pessoas, a gente lá na Polícia Civil, recebe inúmeros registros de ocorrências policiais de aposentados dizendo: eu nunca assinei um contrato solicitando esse empréstimo consignado, esse convênio médico, esse convênio de dentista. E com isso foi, como você disse, na casa de 6,3 bilhões aí de assinaturas, né? Porque a assinatura do aposentado era falsificada para fazer. E esse escândalo, Larissa, levou à demissão, né, do presidente do INSS. O nome dele é Alessandro Stufanato, né? Depois que ele sofreu uma busca e apreensão no seu domicílio. Sim. E já tem mais de 200 prisões temporárias decretadas. Então, é um dos maiores escândalos de corrupção que nós já tivemos registro. De uma instituição, realmente, que é uma instituição pública que trabalha com benefícios justamente para pessoas necessitadas, porque geralmente, né, os aposentados, eles necessitam daquela renda para manter até mesmo o seu padrão de vida, sua condição de saúde também. E o empréstimo consignado, é bom lembrar isso, que é a forma mais rentável para as instituições financeiras conseguirem esses benefícios, porque o desconto acontece em folha e já é garantido, né? Já é garantido. Existe ali, matematicamente falando, um teto para poder ser descontado na folha do aposentado, mas é já um dinheiro garantido nesse desconto. Então, por isso que isso também facilitava bastante já o desvio dessa verba através desse esquema. Larissa, vamos sair do giro nacional e vamos para o giro local. Sim. A cidade pegou fogo essa semana, né? Sim, e antes de falar do giro local aqui, né? A gente deu início aqui ao programa, você lembrando que nós tínhamos aqui, né, preparado um programa para falar sobre a Associação dos Fibromialgicos, que inclusive está com a agenda de entretenimento para o final de semana. E coincidentemente também teve um destaque essa semana local, Lisdeile, aqui na Câmara de Vereadores
de Itabuna, o que não é comum, um vereador apresentou na Câmara de Vereadores um projeto de lei para lembrar, né, um dia de conscientização, para lembrar também de uma síndrome rara, uma síndrome que também tem as suas limitações, como a fibromialgia, né, acomete crianças, ainda informação do feto, que foi o Zé Alberto, ele apresentou esse projeto, e esse projeto ele tem bastante relevância, Elisdeli, porque embora a doença não tenha cura, muitas crianças ainda resistem após o nascimento, e esses pais e essa criança precisa de um suporte, né? Ainda a gente está na fase ainda do preconceito, da resistência em relação a dar maior qualidade de vida para essas crianças que sofrem da síndrome de Edward. Edward. É a síndrome de Edward. Larissa, quando eu vejo um vereador apresentando uma proposta legislativa, eu já fico feliz. É um destaque, né? Já é um destaque. Não deveria ser. Sabe por quê, Larissa? Porque a função típica do vereador é propor soluções legislativas para melhorar e adequar a vida da população. Então, a gente parabeniza o vereador Zé Alberto, que tem esse perfil legislativo, né? A gente lamenta muito, porque até escrevi uma crônica, ainda vai ser mais divulgada aí, que as câmaras de vereadores está virando um faz de conta. Os vereadores vão para lá, encena uma denúncia, mas que fica ali no discurso, na falácia, apenas para produzir conteúdos, e você não vê uma atitude que é típica de um vereador, que é apresentar uma proposta legislativa extremamente importante para o acolhimento, para a conscientização das crianças, das pessoas que são portadoras da síndrome de Edward, né? Que é uma variação no DNA, né? Um DNA duplicado, e que, em virtude desse DNA duplicado, pode causar diversas malformações genéticas. Isso necessita de equipes multidisciplinares, de espaços adequados, de políticas públicas municipais, para conscientizar, para tirar o preconceito e ter um atendimento adequado para essas crianças, né, que possuem essa síndrome. E uma ressalva, né? Essa semana no Espaço Político eu falava a respeito disso, que muitos vereadores ainda não fazem o que precisa ser feito do básico, que é legislar e fiscalizar, como você mesmo mencionou. Ou seja, é preciso fazer isso no trâmite legal que existe dentro da Câmara. Então, se você identifica ali, por exemplo, alguma irregularidade, o vereador ele precisa solicitar um requerimento, um convite ou uma convocação para que o responsável possa comparecer à Câmara de Vereadores e prestar esclarecimentos, como ele também pode solicitar documentos, né, cláusulas de contrato para que possa ser investigados, que possam ser apresentados também ao Ministério Público. Então, tudo isso tem que ser feito de acordo com o trâmite legal. Não basta apenas o vereador, como o Liseli mesmo mencionou aqui, chegar ali na Assembleia, né, pegar o microfone e reclamar e dizer aquilo que a gente já sabe. Porque é chover no molhado, como diz o ditado, né? A gente já sabe que existe uma problemática e o representante ele está ali para fiscalizar dentro do trâmite legal. E o trâmite legal, como eu mencionei aqui, ele precisa solicitar documentos, ele precisa solicitar a visitação, a convocação ou o convite, né? De acordo com a dinâmica ali que segue o regulamento da Câmara, ele fazer esse tipo de procedimento de forma legal. E quando a gente vê um perfil, como diz Zé Alberto, que apresenta um projeto de lei que não é apenas, como foi mencionado até em matéria essa semana, não é apenas um dia para ser lembrado, mas a partir desse dia que ele apresenta, né, como um projeto de lei para ser lembrado, é claro que vai existir diversas movimentações. Então vai começar a existir associações que se movimentem, que fiscalizem, que esteja ali junto também ao poder público, auxiliando dentro da saúde pública, porque é necessário esse suporte. Ou seja, é um projeto bem elaborado, não é simplesmente uma proposta. Olha, Larissa, puxando o gancho no que a gente está falando, vamos emendar as notícias, né? Você está falando de um vereador que apresenta uma proposta legislativa para criar um novo ambiente, principalmente na área da saúde, que é tão necessária fazer adaptações, acolhimento de síndromes que até então não era tratada. Nós passamos uma semana de diversos protestos na cidade de Itabuna, na educação, na saúde também, né?
na saúde, na educação e tivemos também na infraestrutura, né, com a questão das praças. E a gente vê ali o perfil, às vezes, de muitos vereadores, não só na cidade de Itabuna, diante de deficiência, de obras inacabadas, obras mal fiscalizadas, de indícios de desperdício do dinheiro público, de indícios de má gestão em secretarias importantes como a saúde e a educação. E a maioria dos vereadores nas câmaras municipais vão lá, faz o seu discurso, produz o seu conteúdo, mas efetivamente aquele discurso não se transforma num pedido de informação, não transforma num pedido de providência, não transforma num pedido de uma investigação, de uma abertura de CPI, né, numa convocação de secretários e diretores ali de obras para dar justificativa e verificar como o dinheiro público. Eu estou tratando da segunda importante função do vereador, que não é apenas tal como o vereador Zé Alberto tem feito, que é legislar, mas, sobretudo, fiscalizar os caminhos, o fluxo do dinheiro público. Então, o blá, 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 gente, ali na sessão pública, não é o suficiente, né? A população está esperando que esse vereador vá tomar providências junto às controladoria, Ministério Público, as fiscalizações e a secretaria. Então, a gente amanheceu pós-feriado com diversos protestos na cidade de Itabuna. E esses 3 fatos mencionados por você, todos eles cabem representação na Câmara de Vereadores. Sim. De forma obrigatória. Porque, primeiro, impacta diretamente na rotina do cidadão itabunense. A exemplo da paralisação das obras, né, já está inviável, né, ali a mobilização. Quando a gente tenta ali transitar, por exemplo, próximo à Beira-Rio, as pessoas questionam muito à noite, a escuridão, devido também às questões das obras. Então, assim, essas obras paralisadas ou essas obras que ocorrem de forma morosa, essas obras elas estão dificultando o trânsito, não somente o trânsito em relação aos automóveis, carros, bicicletas, motos, mas também o pedestre, ele está sendo realmente inviabilizado. E ontem a gente recebeu até uma reclamação a respeito dos cadeirantes. Os cadeirantes estão tendo dificuldades também em transitar nessas áreas onde estão tendo obras e estão interditando espaços que são devidos para os cadeirantes. Então, ou seja, é uma total inviabilidade. Aí a gente fala também da questão da educação, né? Os professores reivindicando ali melhor qualidade nas condições de trabalho e também cobrando as reformas escolares. Escolas aí que já estão há mais de 4 anos fechadas, aguardando a reforma e não aconteceu. E a gente soube ontem também que nós temos, através do secretário de Educação, Lisdeile, que mais de 61 professores da rede municipal estão de atestados. Então, isso também acaba prejudicando a questão do ensino nas escolas. Então, imaginem vocês, a gente tem ali um quantitativo de professores, né, que geralmente já não é tão suficiente para suprir a necessidade educacional, e agora a gente está com um alto índice de atestado desses professores. O Politiza Lisa ouviu Carminha, que é presidente do SIMP, né, o Sindicato das Professoras Municipais, do Ensino Municipal, e ela me relatou que são diversas reivindicações, desde a atualização, né, do valor do ticket de alimentação, porque tudo está bem mais caro, né? Ovo, café, farinha de trigo, né? Se a gente colocar aqui, está tudo mais caro. Ela também falou que os professores que têm mestrado e doutorado não estão recebendo pela sua qualificação. A antiga aí, que já não vou dizer antiga, mas atual, reivindicação da questão da demissão dos professores, né? Aposentados, né? E também as escolas que eram para terminar as suas reformas, e até hoje, reformas perdurando ali, escolas sem manutenção de limpeza, tendo que os próprios professores, até com a ajuda de alunos, limpar os banheiros, limpar a infraestrutura para dar aula. E a falta de monitores para as crianças que têm
são PCDs que precisam de um atendimento específico. Então, são diversas demandas, né? Elas fizeram uma parada no dia 23, saíram às ruas com essas reivindicações, mostrando um desafio ainda tremendo para o secretário Rosivaldo Pinheiro, que tem índices de IDEP que ainda estão bem abaixo da média, tanto nacional como estadual, principalmente o IDEP dos anos finais, que eu acho que está em torno de 3,6, bem abaixo. E ainda ontem, o secretário também de Educação de Itabuna anunciou a construção de mais escolas, principalmente nessa área aqui da Califórnia, mas o que realmente a população aguarda é o retorno da reestruturação das escolas já existentes, que foram fechadas para reformas e que até o momento, reformas essas que nem sequer foram iniciadas. A educação de Itabuna, gente, conta com 20.376 alunos e 1.157 professores, né? Dentre educação infantil, ensino fundamental, de primeira a quinta série, de sexta a nona série. Então, o SINP, ele diz que promete continuar com as mobilizações até que a prefeitura apresente aí suas propostas, um cronograma de obras e regularize pagamentos e contratações. Então, é um desafio tremendo aí para o secretário Rosivaldo Pinheiro, né? Exatamente. Está com a pasta pesada, né? Encharcada de reivindicações. Cássio, dá para você, Cássio, meu amigo, colocar aí o segundo destaque do cenário nacional, que é provavelmente a expedição de um mandato de prisão para o ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção. Tá aí o ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal não aceitou um recurso e ele tem aí uma possível condenação com mais de 8 anos de prisão e, segundo a sua assessoria, que ele deve aí se apresentar nos próximos dias. Também, né, condenado por corrupção por receber propinas de contratos, né, de uma empreiteira contratada pela Petrobras. Tá aí, Larissa, né? Mais uma vez, Fernando Collor se configurando no cenário aí da corrupção, né? De forma negativa, inclusive. De forma negativa, né? Segundo a condenação, Larissa, envolve aí um recebimento de 29 milhões de propina que favorecia contratos. Gente, que prática antiga e que tanto dinheiro se escoa nessas propinas de contratos irregulares. A contratação ela pela BR Distribuidora, né, com a UTC Engenharia entre os anos de 2010 e 2014. Gente, a decisão de Moraes será analisada ainda, viu, pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, mas permanece válida até lá. E a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal está com pressa. Foi orientada a emitir aí um atestado de pena e a defesa de Collor aí declarou surpresa, alegando que ainda discutir uma possível prescrição, mas diz que ele vai se apresentar para cumprir essa decisão. Você tocou num ponto interessante quando disse que é uma prática comum esses desvios de verbas através de contratos, né, e licitações ainda no dia de hoje. E com a tecnologia, Liz Daly, ao invés disso se tornar um pouco mais difícil, tem sido cada vez mais fácil. Hoje nós já conseguimos identificar emendas que são destinadas através de PIX, e esses PIX muitas vezes não são realmente detalhados de forma transparente, então a população sabe que vem uma destinação de um recurso para uma determinada área, mas esse recurso ele não é especificado. Então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. Eu sou aqui, defendo, né, particularmente, que a legislação brasileira seja mais rígida mesmo em relação a desvio de verba de dinheiro público. Sim. Porque a gente ainda tem leis muito frágeis, que, olha só, se a gente for avaliar aí, né, a respeito de Fernando Collor, a justiça ainda tem uma morosidade muito grande em determinados trâmites legais, e a gente precisa de agilidade, porque as pessoas padecem na área da educação e da saúde, que é o principal de todos, e tudo isso não pode aguardar 3, 4, 5 anos. A gente precisa
precisa de medidas mais emergentes e mais eficazes. E quando você cria uma nova ferramenta que possa auxiliar na gestão pública, que é, por exemplo, a transação bancária através de um Pix, você precisa ter um cuidado ainda maior com a transparência, né? Com a questão ali do dinheiro público mesmo. E nesse momento, atualmente no nosso Brasil, a gente não está tendo. Larissa, o Politiza ali está quase encerrando, mas a gente ainda não pode deixar de mencionar a despedida do Papa Francisco, né? Que comoveu o mundo por ser uma figura simpática, alegre e que fez uma extrema mudança nas políticas do Vaticano, né? Tá aí o Papa Francisco, que tem um caráter progressista, né? Suas mudanças dentro de uma igreja bastante conservadora. O Papa Francisco, ele faleceu na segunda-feira, né? Dia 21 de abril, às 7h35, horário de Roma. Ele foi vítima de um AVC, né? E seguido de uma falência cardíaca irreversível. E o anúncio foi feito pelo Carmelengo, né, do Vaticano, no qual hoje está presidindo até ter o resultado do conclave, né? E iniciou os ritos aí fúnebres, né, e os protocolos previstos aí para a transição. Segundo informações, hoje é o último dia, né, do funeral, e a partir de amanhã deve-se dar início ao processo do conclave. Acontece uma cerimônia, né? Inclusive, já tem uma comitiva do Brasil também que já se deslocou para participar dessa cerimônia amanhã no Vaticano. Mas é bom destacar o perfil do Papa Francisco, né? O que isso impactou socialmente, politicamente a nível mundial. Então, o Papa Francisco, ele, por ser mais carismático e ser de uma ordem religiosa jesuíta, Lisdeile, ele tinha um perfil realmente mais voltado para questões sociais. Sim. E isso, de fato, né, abriu as portas da igreja para um outro olhar, inclusive dentro da pandemia, né? Quando muitas igrejas se fecharam, através do Papa, o Vaticano abre as portas da igreja para acolher os pobres, as pessoas de ruas que já viviam em condição de abandono, ele recebe mais essas pessoas. Então, embora ele faça parte, né, de uma religião que tem os seus dogmas ali, e esses dogmas ainda é considerado de forma muito conservadora pela sociedade, ele tinha um olhar muito voltado para questões mais abertas. Ele disponibilizava um diálogo mais intimista com outras religiões, né? Ele defendia também causas relacionadas a situações climáticas, né? Sim. Ele também tinha suas opiniões relacionadas à economia, demonstrava também uma grande preocupação em relação às guerras que acabam influenciando economicamente no mundo. E agora o que se diz é que o preterido, né, nesse conclave que vai se iniciar, a religião acaba influenciando também de forma econômica nos países, e o que se diz é que agora a igreja pode buscar novamente um perfil conservador, né, que vem ali provavelmente da África, da Angola, um dos mais cotados, né, que tenham isso, porque esse diálogo mais aberto do Papa Francisco não foi realmente assim muito bem aceito dentro da própria Igreja Católica. Ele foi revolucionário, né, em vários aspectos, né, a sua acomodação era ele era uma pessoa de características simples, né? Era um papa simples, né? Ele usava um crucifixo de aço, né? E não de ouro, como é do costume dos anteriores. Inclusive, antes de falecer, em 2022, ele deixou uma carta-testamento, Lisdeile, que geralmente é comum aos papas, né? Que já começam a desenvolver certas enfermidades. E ele deixou essa carta, Lisdeile, como testamento, informando como ele gostaria que fosse o velório dele e o enterro. E de forma muito simplória, diferente dos outros, né? Ele pediu que não fosse mudado o escapulário, o caixão mais simples que pudesse ser, o local também onde foi enterrado, né? Ele pediu que toda a cerimônia fosse estabelecida de forma mais simplória possível.
O Cássio já disse que encerrou, mas o Papa, ele estava muito preocupado, né? Ele estava muito preocupado com a sua morte, de haver um regresso no que ele havia conquistado, né? Justamente por conta de uma visão, assim, muito conservadora do próximo, né? Porque ele enfrentou questões polêmicas como aborto, casamento, ordenações de mulheres, celibato, e abuso né? sexual dentro da igreja. Sexual dentro da igreja, a questão do casamento de pessoas do mesma opção, né, sexual, enfim, né? A gente deixa o nosso carinho a todos os católicos aí, né, por essa semana que teve essa despedida desse grande homem que nos deixa uma figura religiosa. E a gente espera que o próximo Papa tenha esse equilíbrio, né, entre o conservadorismo e o progressismo, né? Exatamente. Bom, chegamos ao final de mais uma edição. Final, né, Larissa? Foi muito bom, né? Um giro muito, muito bom. E a gente provavelmente deve estar estreando aí nos próximos programas um novo formato do Politiza Liz, mais dinâmico, mais informativo, para que você mantenha aí sempre ativado o seu sininho da cidadania ativa, cada vez mais politizado. Fiquem com Deus e até o próximo programa do Politize. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz.